E se eu te disser que existe a possibilidade de um fenômeno climático atingir o planeta nos próximos meses e transformar completamente o clima do Brasil? Chuvas destrutivas, enchentes históricas, seca extrema, queimadas fora de controle, ondas de calor sufocantes e especialistas dizendo que tudo isso pode acontecer por causa de um possível El Niño Godzilla, o El Nino. Eles chamam de El Nino, né? El Nino ou El Niño? Na pronúncia em espanhol ficaria El Niño, né? Vamos seguir então na pronúncia em espanhol, como eu sou fluente em espanhol, né? Sim, esse é o nome que algumas pessoas já estão usando para definir o que pode estar vindo aí. E o pior é que isso não seria novidade, tá? Da última vez que o El Niño apareceu, cidades ficaram debaixo d'água, a Amazônia enfrentou uma seca severa, plantações foram destruídas e o calor bateu recordes em várias regiões do país. Só que agora o medo é ainda maior, porque tem meteorologista alertando que esse pode ser um dos eventos mais fortes já vistos, enquanto muita gente simplesmente está ignorando o assunto como se não fosse nada demais. E nesse vídeo aqui vocês vão entender por que tanta gente está preocupada com esse possível super El Niño e como que ele pode afetar diretamente o seu bolso, a sua cidade e até mesmo a sua saúde. Vamos conferir nesse vídeo aqui. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Talvez você ainda não tenha visto essa notícia, mas tudo indica que um super El Niño pode estar se formando e vindo na nossa direção ainda este ano. Em algumas reportagens, o fenômeno já está sendo chamado até de El Niño Godzilla, para você ter noção do tamanho da preocupação e da catástrofe que pode acontecer. Mas calma, né? Vamos entender isso em partes. O El Niño, ele é um fenômeno climático natural causado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Só que esse aquecimento acaba mexendo completamente na circulação dos ventos e na distribuição do calor aí, da umidade do planeta inteiro, tá? Não apenas daquela região. Em situações normais, os ventos alísios, né, aquelas correntes de ar úmidas e constantes que sopram nos trópicos aí em direção à linha do Equador, empurram as águas quentes para a região da Ásia e da Oceania. Enquanto isso, águas frias e ricas em nutrientes conseguem subir na costa da América do Sul num processo conhecido como ressurgência. Esses ventos têm um papel essencial no clima global porque ajudam a transportar umidade para regiões equatoriais, favorecendo chuvas frequentes nessas áreas. Só que durante o El Niño, esses ventos começam a enfraquecer. Em alguns casos, chegam até a inverter a direção. Sem essa força empurrando as águas, o calor acumulado no Pacífico Ocidental se desloca em direção às Américas. O problema é que isso impede a subida das águas frias perto da costa sul-africana, afetando diretamente a fauna marinha, a pesca e provocando mudanças climáticas drásticas em várias partes do mundo. Isso porque um evento comum de El Niño já costuma elevar as temperaturas globais e provocar mudanças climáticas bem intensas ao redor do planeta. Em algumas regiões, ele aumenta a frequência de tempestades tropicais, enquanto em outras provoca secas severas e períodos de estiagem. Ou seja, é um fenômeno que realmente pode trazer impactos perigosos e afetar milhões de pessoas aí de formas diferentes. Por isso, quando especialistas começam a falar sobre a possibilidade de um El Niño particularmente forte, é normal que o alerta aumente. E quando aparece o apelido El Niño Godzilla, aí as preocupações crescem ainda mais, né? Ou pelo menos deveria crescer, já que o Godzilla não costuma deixar rastros, né, por onde passa. Para vocês terem uma ideia, o último evento oficial de El Niño aconteceu entre 2023 e 2024 e foi considerado um dos 5 mais fortes já registrados. Na época, o aquecimento das águas do Pacífico chegou ao pico de 2 graus acima da média em dezembro de 2023. E aqui no Brasil, os efeitos foram pesados, tá? As consequências apareceram de maneiras completamente diferentes em cada região do país. Enquanto algumas áreas sofreram com seca extrema, o Sul enfrentou chuvas devastadoras e volumes muito acima do normal, provocando enchentes históricas, principalmente lá no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, especialmente na região aí do Vale do Itajaí. Enquanto isso, o norte do país, principalmente a região da Amazônia, enfrentou uma seca extrema. O tempo muito seco acabou aumentando de forma crítica o número de queimadas, deixando a situação ainda mais preocupante. No Nordeste, o cenário também foi complicado. A região registrou estiagens severas, com uma queda significativa nas chuvas, o aumento intenso das temperaturas, prejudicando bastante a
agricultura de sequeiro, que depende diretamente da água da chuva. Já no Sudeste e no Centro-Oeste, o destaque ficou para as ondas de calor intensas e frequentes. Tá? Além das temperaturas recordes, as chuvas ficaram completamente irregulares, afetando o plantio aí de culturas importantes aí, como soja e milho. Enfim, dá para dizer que a última passagem do El Niño definitivamente não foi nada tranquila, como vocês podem ter notado. E o mais preocupante é que esse tipo de fenômeno costuma acontecer em intervalos de 2 a 7 anos, normalmente durando entre 9 e 12 meses, embora em alguns casos possa permanecer por ainda mais tempo. Só que pelo visto ele resolveu voltar mais rápido do que o costume, né? E agora existe o medo de que essa nova versão seja ainda pior do que a última. El Niño Godzilla. No dia 9 de abril, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos afirmou que existe 61% de chance do surgimento aí do El Niño entre maio e julho, permanecendo ativo pelo menos até o final de 2026. Fenômenos serão sentidos no mundo inteiro. O fim do Laninha e o início da formação do El Niño foram confirmados pela Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Como vocês podem ver, é bem provável que o El Niño realmente aconteça este ano, mais para o segundo semestre. Porém, apesar de já existirem algumas matérias falando sobre o assunto, parece que a galera ainda não está levando isso tão a sério, o que acaba sendo um erro, principalmente depois de tudo que vimos acontecer da última vez que passou por aqui. Muitos modelos climáticos já apontam para um super El Niño, né, ou um evento de intensidade forte a muito forte, comparável ao que vimos em 2023. E se essa intensidade realmente se confirmar, os extremos climáticos podem ser bastante severos. O conhecido meteorologista, o Peter Schauer, me perdoe a pronúncia se eu errei aqui, tá? Ele falou sobre isso em suas redes sociais. Ele parece até meio indignado pelo fato de que quase ninguém tá falando tanto assim sobre esse fenômeno prestes a acontecer, enquanto tenta alertar as pessoas sobre as possíveis consequências dele. Eu tô abismado. Eu recebi inúmeros vídeos de alguns profissionais e até meteorologistas, alguns, amenizando o El Niño que tá vindo por aqui. Eu nunca vi, em toda a minha carreira profissional, eu nunca vi um aquecimento tão anormal e intenso como este que está tendo no Oceano Pacífico Equatorial. É um El Niño que vai ser tão forte que ele vai chegar à categoria de Super El Niño, sim. E o auge desse El Niño vai ser bem na primavera. O que vocês estão esperando para começar a alertar, gente? Meu Deus, eu fico indignado porque eu vejo pessoas que deviam estar alertando. Agora que é o momento de alertar, né? Não por qualquer coisa. Agora que é o momento para alertar. E aí o pessoal fica, não, é que ainda é incerto o que vai acontecer, porque é um El Niño que ainda traz dúvidas. Traz dúvida do quê? É um El Niño muito forte. Eu nunca vi um potencial energético desse. O que o El Niño pode causar não é exatamente novidade, tá? É basicamente tudo aquilo que eu já comentei antes. Porém, se realmente vier um El Niño Godzilla, tá? Aí sim as consequências podem acabar sendo muito mais intensas. Como costuma acontecer, né? A região do sul é considerado a mais vulnerável durante um El Niño forte. Existe um risco muito alto aí de chuvas torrenciais, tempestades, enchentes severas, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Isso pode acabar provocando desastres naturais e destruindo lavouras, tanto de inverno como trigo, quanto de verão. O Peter Schauer, ele inclusive fala que há riscos até de tornados por lá, além de enchentes e deslizamentos de terra. Enfim, a situação pode ser perigosa e mesmo assim parece que muita gente ainda não está levando tão a sério. Segundo ele, as autoridades dessas regiões já deveriam estar tomando providências, limpando os rios e tentando preparar a estrutura das cidades, justamente para evitar uma possível catástrofe. Vai ter tornados no oeste da região sul do Brasil, mas isso eu falo com gosto mesmo. Vai ter enchente, vai ter problemas associados a deslizamento de terra, queda de barreira. Vocês estão esperando ter um transtorno do que aconteceu no Rio Grande do Sul de novo? Comece agora, cara, urgentemente fazer a limpeza desses rios. O que vocês estão esperando? Cara, tem que fazer isso o mais rápido possível. Porque senão a gente vai ter. Não adianta dizer que a gente está equipado com isso, com aquilo, cara. Isso não vai adiantar nada. O alerta está sendo dado. Depois tem gente que fala, mas ninguém falou nada, ninguém deu alerta. Aí agora, que é para alertar mesmo, que é para ter né, que o pessoal deve se movimentar mesmo, aí ficam amenizando, cara. Eu não consigo entender isso. Nas demais regiões é mais ou menos o mesmo padrão também. No norte e nordeste, o principal problema deve ser a seca e as possíveis queimadas por conta do tempo. Já no sudeste e centro-oeste, o maior impacto deve continuar sendo o calor intenso. Outra questão é que as chuvas nessas regiões tendem a ficar irregulares, o que dificulta muito aí o plantio das safras e pode prejudicar também aí o enchimento dos reservatórios das hidrelétricas. O nordeste e o norte são mais propensos
propensos a períodos de seca. Nas regiões onde o fenômeno deve provocar calor acima da média, o abastecimento de água pode ser prejudicado. Em São Paulo, o sistema Cantareira, principal responsável pelo abastecimento da região metropolitana, está atualmente com 43% da capacidade. As chuvas na região sudeste do país, ali, principalmente São Paulo, Minas Gerais, né, que são grandes bacias ali, que provocam a geração de energia elétrica, né, as chuvas começam em outubro, novembro em diante, né. Elas podem ter um atraso no início da estação chuvosa e isso pode acarretar em algum desabastecimento. Os efeitos do El Niño devem ser sentidos a partir do segundo semestre até o início de 2027. Aqui na região sul, o fenômeno deve trazer mais chuva e possibilidade de eventos extremos, como enchentes e vendavais. A previsão é que o inverno desse ano seja menos rigoroso. Lembrando que o fenômeno também afeta muito a parte econômica do país, porque o calor aumenta bastante a demanda por ar-condicionado, enquanto a seca no Brasil Central pode reduzir a geração de energia hidrelétrica, pressionando ainda mais os preços aí da conta de luz. Então assim, você já está pagando caro na conta de luz, tudo indica que vai aumentar, tá? Além disso, a quebra de safra, seja pelo excesso de chuva no sul ou pela seca no norte, normalmente acaba gerando inflação também nos preços aí dos hortifrutis, né, e também dos grãos. Ou seja, seu arrozinho aí também vai ficar mais caro. É só coisa boa que vai acontecer, tá? Fora a questão da saúde, já que o ar seco e o calor extremo acabam aumentando os problemas respiratórios e cardiovasculares. Então, é só problema atrás de problema, né? As coisas já não andam lá muito boas por aqui e ainda parece um El Niño para ajudar, né? Complicado. Segundo o Peter aí, esse El Niño ele pode acabar sendo o pior de todos que nós já tivemos e será justamente na primavera que a situação deve ficar ainda mais tensa. A gente vai ter um El Niño, se continuar com esse ritmo, é um super El Niño. E olha que se bobear pode ser até pior de 83, pior do que o que a gente teve em 83, sim. 97, 98, ali o de 2015, 2022, 2023, 2024. Estão esperando o quê, gente? Pelo amor de Deus, se mexam. Não dá pra esperar. Tempestades, tornados, aqui no oeste da região sul do Brasil. Vai começar primeiro no Rio Grande do Sul, depois aos poucos começa a pegar Santa Catarina, depois aos poucos começa a pegar o Paraná e assim vai se distribuindo. Chegando o auge desse El Niño, que vai ser na primavera, aí não tem mais o que fazer. Aí é prestar atenção nos alertas, que a gente vai tentar fazer o máximo possível para fazer esse monitoramento completo. E é isso aí, tá bom? Olha isso, gente do céu. Olha esse aquecimento aqui. Não precisa dizer mais nada, né? Um abraço a todos, meteorologista Peter Scheuer, alertando o máximo possível para os próximos meses. Como o próprio Peter ele comentou, ainda existem pessoas dizendo que não é certeza que o fenômeno realmente vai acontecer, ou que, caso aconteça, talvez não seja tão forte assim. Então é aquilo, né? A gente torce para que seja exatamente isso, que se vier mesmo seja o mais fraco possível. Porém, de qualquer forma, já é bom a gente ir se preparando desde agora. É melhor estar preparado e não precisar do que precisar e não estar preparado, não é? Comenta aqui o que você acha disso. Se você tá preparado aí, você tem aí alguma reserva, você tem aí um bunker, você tem aí, encheu a gasolina aí o tanque do seu carro, como é que tá? Você tá preparado pro El Niño Godzilla que tá vindo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau!